merecimento, né? Estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor é tudo graça do Senhor. Quem crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Porque para o meu eu sei que tem. Se você veio aqui, eu já sei que você adorou a Deus, que quando eu cheguei a este lugar, eu já pude sentir a presença de Deus. Então até agora você adorou, você cantou, mas agora você vai prestar atenção porque é a hora da palavra, amém? Que diz assim, vamos ao capítulo 2, no seu versículo 19, que diz assim: os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato e ponde sal nele. E eles lhe trouxeram. E foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e nem infertilidade. Imediatamente, diga comigo, imediatamente. Mais forte, imediatamente. Aquela água se tornou pura e assim permaneceu até o dia de hoje. Vamos orar por essa palavra? Deus poderoso, Deus santo, Senhor amado, até aqui nós adoramos ao Senhor com hinos, ó Deus bendito, com clamor, Senhor amado, mas agora é a hora da palavra, e o meu pedido, Senhor, nesta noite, junto com a tua igreja, é que o Senhor fale uma vez mais, ó Deus bendito, e não te cales, Pai, em nome de Jesus, aquilo que venha sair da minha boca, Senhor, que seja a minha voz, mas a que chegar ao ouvido do teu filho, da tua filha, que seja a tua voz, ó Deus poderoso, faz a tua vontade neste lugar, Senhor bendito, nos visita com o Espírito Santo, desce com a tua graça, Senhor, porque a casa é tua, Senhor, nós somos gratos a ti por tudo, e a igreja viva diz o quê? Amém. Aleluia. Nós estamos diante de uma história muito conhecida. E eu particularmente, pastor, eu digo que eu amo Elias e Eliseu. Eu falo para o meu pastor, o senhor é meu Elias, eu sou teu Eliseu. Porque pense numa história rica. E essa história parece muito com a minha e com a tua. Porque essa história não começa no capítulo 2. Ela não começa no capítulo 1. Elias e Eliseu têm uma história junto. E eu vou lembrar ela para você, para que você entenda onde Jesus vai falar contigo nessa noite. Nós estamos diante da história de Elias e Eliseu. Essa história não começa aqui, como eu já disse. Ela começa lá atrás. Primeiramente, nós estamos diante de um Elias. O Elias, ele era diferente. A sua história foi uma história muito conturbada, mas também cheia do poder e da graça de Deus. E se você ler o livro de 1 Reis, você vai ver que no capítulo 18, Elias, ele está cheio do Espírito Santo, e ele convoca os profetas de Baal para clamarem a Deus. E aí, o Espírito Santo, com o profeta, permite que ele comece, que ele enfrente esse desafio, e ele cede a oportunidade, primeiro para os profetas de Baal, e aí os profetas ali começam a clamar, e clama, e nada. Aí Elias, abusado, cheio do Espírito Santo, clama também, mas aí quando Elias clama, o fogo desce, lambe toda a água do altar, e é aquela glória maravilhosa. Mas aí no capítulo 19, nós vamos ver que a rainha Jezabel fica furiosa com isso. E aí ela manda matar Elias.
Elias entra numa depressão, eu digo com minhas palavras, não é a Bíblia que diz, mas ele entra numa depressão, por quê? Porque ele ouve dizer que vai morrer. E eu já quero liberar uma palavra para você. Se você ouviu uma palavra dizendo que na sua vida é morte, Deus manda te dizer hoje para essa igreja, aonde ele decretou vida, Satanás não decreta morte. Não tem morte para ele. E aí que Elias fica desistido, entristecido, entra dentro da caverna. Mas aí a Bíblia diz que o anjo visita Elias. Aonde o anjo visita? Dentro da caverna. E aqui quando ele visita, o anjo diz assim para ele: Elias, o que fazes aqui? Se você for procurar um tratamento psicológico, a psicóloga vai entender você, mas ela vai só até uma parte da tua história. Ela não vai entrar na sua caverna contigo. Ela vai dizer o que você deve fazer para sair dessa caverna. Se você tem uma amiga e você conta o problema para sua amiga, para o seu amigo, ele vai te ajudar a sair da caverna, mas ele não vai entrar nessa caverna. Mas aí eu estou vendo no capítulo 19 que Deus não é igual a mim nem a você. A Bíblia diz que o anjo diz: o que fazes aqui, Elias? E se o anjo fala o que fazes aqui, é porque o anjo está ali também. O anjo está dentro da caverna também. Eu posso ir até uma parte na tua história, mas Deus, Ele é o único que entra dentro da caverna e pergunta para você nessa noite: o que fazes aqui, Elias? Ele entra dentro da caverna. E aí, o anjo manda ele comer. Ele come. Quando ele acorda, do lado dele tem o quê? Tem um prato com um pão, com uma botija de água. Até aí é normal. Mas tem um detalhe aqui que você não pode deixar passar. A Bíblia diz que nessa bandeja tem um odre de água normal, tem um pão normal, mas agora começa a ficar anormal, Tamires. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pão, ele está assado na brasa. O pão tem pedaço de brasa. O pão está chamuscado com brasa. Tamires, o que é isso? É Deus lembrando ali Elias que ele está proibido de esquecer do fogo do capítulo 18. Então ele manda um pão quente, assado na brasa. E é isso que Jesus está dizendo aqui nessa noite. Você já passou pelo 18, ou ainda está no 18, mas ele manda um pão agora, assado na brasa, com pedaço de brasa, para você não se esquecer do capítulo 18. E aí, Tamires, e aí que ele caminha? E aí o Senhor fala para ele: Elias, continua caminhando, porque você ainda vai ungir Azael rei, e Eliseu profeta em seu lugar. E aqui eu entro no livro de 2 Reis. E eles estão caminhando. Elias, ele é o professor de Eliseu. Elias é o discipulador de Eliseu. Eu sou ousada e eu costumo dizer que Elias, ele é o pastor de Eliseu. Por quê? Porque o pastor ensina a ovelha. E era assim que os dois caminhavam. E aí a Bíblia diz que eles caminhavam juntos. E até a hora do credenciamento, essa caminhada durou mais ou menos 20 anos. Eliseu, ele cuidava de boi, desistiu de tudo e foi aprender com Elias. E eles estão ali caminhando, mas aí ele ouve dizer que Elias vai ser tomado da terra. E se você pede alguém importante, um pastor, um pai, um professor, evidente que você vai sentir. E nisso eu posso te dizer com certeza: quem a gente ama e pede, a gente sente.
Porque eu também perdi minha mãe e meu pai, e vou dizer para você, já tem muitos anos, tem 30 anos, mas eu ainda sinto a mesma saudade. Então eu entendo Eliseu aqui. Eliseu está entristecido porque o seu professor vai ser tomado da terra. E a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu. E Elias, ele é levado ao céu num redemoinho. Mas quando ele está subindo, o que cai no chão, o que fica no chão? Pergunta, o que fica no chão? Mais alto para mim entender, o que fica no chão? A capa de Elias. Eu não sei, eu acho que aqui não tem isso não, mas é que tem gente. Quando eu estava estudando essa palavra, Jesus tratou comigo, tratou com a minha alma. E eu tenho certeza que vai falar com a tua também. Mas se eu fosse você, eu dava glória para não pensarem que é você. Por quê? Porque de vez em quando a gente quer o quê? A gente quer a capa na mão. Não é assim? Não, glória, senão vai pensar que é você. De vez em quando a gente quer as coisas na mão. Já que é para receber a unção, que receba perante primeiro. Já que é para fazer, então que me unja primeiro. Não é assim? Mas aí, Deus é poderoso. Porque a capa cai no chão. E aí, Tamires, e aí que Elias, ele quer o que? Ele quer porção dobrada. E ele quer a capa de Elias. Então o que ele faz? Para pegar a capa, ele precisa baixar para pegar. Tem coisa na tua vida que você só vai alcançar quando você baixar para pegar. Ah, eu vou esperar chegar. Não. Abaixa e pega. Abaixa e pega. Abaixa como, Tamires? Abaixa na oração. Tem gente que espera ser para fazer. Eu não preciso disso e nem você. Enquanto eu faço, Ele é poderoso para me ordenar. Mas eu vou fazer. Eita. Ele está esperando a capa na mão. E às vezes a gente está esperando a unção chegar para fazer. A ordem do pastor para fazer. Não. Vai fazendo. Já vai fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sirvo a minha igreja há 6 anos como diaconisa, mas eu nunca havia sido ordenada diaconisa. Mas desde quando eu entrei na igreja, eu limpo a igreja, eu oro pelo enfermo, eu lavo o banheiro, eu cuido das crianças, eu cuido dos jovens. E aí, Tamires, e aí que depois de 7 anos, o óleo desceu. Desceu para quê? Desceu para confirmar o que eu já fazia. Não desceu para eu fazer. Você não está entendendo. O óleo confirma aquilo que você já é. Mas tem gente esperando o óleo para fazer. E eu quero te dizer uma coisa. E leve isso para a sua vida. Enquanto Jesus não faz em você, deixa Ele fazer através de você. Enquanto Ele não faz por você, levanta a tua mão e diga para Ele: faça através de mim. Então, Senhor, se não for para fazer na minha vida, faz através da minha vida. Isso é o que? Disposição para fazer. E aí eles estão caminhando, Elias subiu, capa ficou. E aí eu imagino Eliseu ali, triste. Porque se Elias era o pai, ele também era o provedor. Porque o que Eliseu fazia? Elias provia e Eliseu cuidava. Enquanto o profeta ia fazer uma oração, Elias passava a roupa para ele ir fazer oração. Você está entendendo? Eu vou detalhar para você, que eu acho que você não entendeu. Enquanto Elias ia fazer a oração, Eliseu já passava a roupa que era para ele ir arrumadinho. Quando Elias precisava de uma água, estava ali
ali, Eliseu ali com um copo de água. Você está entendendo? Você está entendendo o que é servir? E aí ele perde o provedor. Então você concorda comigo que Eliseu está, entre aspas, na minha fala, ele está órfão, precisando de uma provisão. Por quê? Porque ele era aprendiz. Ele não era um mini profetinha, ele era aprendiz. Aprendiz é quem está aprendendo. Mas se é eu e você, diante de uma perca dessa, nós já se afasta logo. Já entrega logo o ministério, né? Aquilo que Deus entregou, nós já é assim, que nós é terrível. Nós entrega mesmo. Mas Eliseu está firme na rocha. Mesmo doendo, ele está ali firme na rocha. E aí, Tamires, e aí que do outro lado tem mais ou menos uma multidão ali pensando, o que vai ser de Eliseu agora? E Eliseu firme. Eliseu vai usar essa capa uma única vez, que é para ferir a água. Ele atravessa. E aí, Tamires, e aí que a vida segue. Tem gente morrendo na prova que está hoje porque pensa que é o fim. Mas Deus manda te dizer, vida que segue. Tamires, está doendo, eu entendo que está doendo. Eu vou te falar uma coisa, se eu fosse você, eu dobrava na oração. Mas essa prova não pode te paralisar. Porque a intenção da prova é para que você faça e seja aprovado, não reprovado. Você está entendendo? Se essa prova te matar, você não consegue viver o sobrenatural. Por quê, Tamires? Porque você não vai chegar. Morreu já nessa? Também você não sabe o tamanho da minha dor, é verdade, mas você também não sabe o tamanho da minha. Quero te dizer para você, vida que segue. Meu filho, Tamires, está dando trabalho, eu sei o que é isso. E vou dizer para você, vida que segue, ora, jejua, consagra, mas não perde o culto, não perde uma oportunidade. Vida que segue. Tamires, os credores estão na minha porta, eu te entendo. Vou falar um conselho para você. Ora, jejua, para de fazer dívida, mas vida que segue. Vida que segue. E ele está caminhando, mesmo precisando de uma provisão. E isso que eu vou dizer agora é maravilhoso. Porque no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu e disse, a cidade tem um ambiente agradável, como bem o senhor pode ver, mas suas águas são inférteis, são péssimas e inférteis. Isso aqui é o povo pedindo uma provisão para Eliseu. O povo está precisando de uma provisão aqui. Por quê? Porque o povo precisa beber água. Só que quem foi que perdeu o provedor? Quem foi que perdeu o professor? E Deus está usando ele no capítulo 2 para prover na vida de alguém. Você perdeu a oportunidade de dar um glória. Eu vou repetir para você. No capítulo 2, as pessoas vão pedir para que ele provê na vida delas. Mas foi ele quem perdeu o provedor. Aí você vai falar, não, Tamires, mas é só no 2. No 3 vai passar. Calma aí. Porque chega no 3, o povo também está precisando de outra provisão. De quê? De água. E aí, Tamires? E aí que ele manda cavar poços. E os poços se enchem de água. Eu estou falando do mesmo Eliseu que está precisando de uma provisão. Mas ele está provendo na vida de alguém. É por isso que eu disse que enquanto Deus não fizer na sua, se ele fazer através de você. Tamires, mas
Eu sei que eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Você provê, mas quando chega a sua vez, parece que nada. Não tem aquele ditado? Uma mão lava a outra, mas quando chega a minha, a sua vez, parece que acaba a água. Mas eu vou dizer para você que a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica entristecido, e eu estou falando de uma geração que hoje em dia fica até em depressão por isso. Porque pessoas passam na vida da gente e não marca. Tamires, aquela fulana podia me ajudar e não ajudou. Fulano podia fazer pela minha casa, Tamires, e não fez. Eu quero dizer para você, isso é normal. Só porque que eles não fizeram? Porque não era para eles fazer. Porque você também passou pela vida de pessoas e não fez, e não marcou. E você não está aí viva, dando trabalho para Jesus igual eu? Trabalho para o inferno? Então a gente precisa normalizar essas coisas. Porque isso entristece a alma. E às vezes impede que a gente dê um glória na igreja. Ainda mais se a pessoa for do mesmo convívio que nós. Aí fica difícil. E aí ele manda cavar poços, os poços enchem de água. Glória a Deus. Alguém proveu na vida de Eliseu? Diga comigo, alguém preveu na vida de Eliseu? De novo. Mas ele continua com essa falta aqui dentro. E aí no capítulo 4, eu falo, chegou o capítulo da vitória de Eliseu. Tem uma viúva. Os credores estão na porta dela, dizendo que vai levar o filho embora. E eu falo, agora vai chegar a vez de Eliseu. E aí vai até o profeta e fala, e agora? Ele fala, vai para casa, pede vasilha emprestada, não poucas, mas muitas, porque Deus é detalhista no que faz. Ele não tem pouco, ele tem muito. E aí vai para casa, ela vai para casa, pede vasilha, enche todas, e aí? E aí que ela volta para o profeta e diz, pronto. Aí ele diz, vende e vive do resto. Amém? Amém? Você vê ela ofertar na vida de Eliseu? Vou te detalhar, quem é ela? Empresária. Ela era pobre. Mas a partir dessa multiplicação, ela é a empresária. Tem para dar. Ela tem para dar e para viver o resto da vida daquilo. E quando ela chega na frente do profeta, ela não leva uma oferta. Mas você não vê Eliseu triste. Ele continua precisando de uma provisão. Mas ele entende que a hora dele vai chegar. Por que ela não ajudou, Tamires, a viúva? Porque não era ela. Sabe por quê? Porque vai chegar uma sunamita. Vai chegar uma sunamita que vai fazer o que ninguém fez. O que ela vai fazer, Tamires? Ela vai preparar um quarto. Nesse quarto tem o quê? Tem cama, tem mesa, tem candeeiro, tem poltrona. E por que ela não fez? Por que a outra não fez? Porque não era ela. Entenda, como pessoas passou e não marcou, você também passou e não marcou. Mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que vai chegar a sunamita, que ela vai te esperar no caminho, e ela vai preparar para você um quarto. O que tinha no quarto? Cama, mesa,
candeeiro e uma poltrona. Cama para quê? Para descansar. Porque ele viajava. Então, provavelmente, ele andava com a bolsa de viagem nas costas, ou nas costas, porque naquela época tinha rodinha. Então, você imagina se nesse quarto só tivesse a cama. Ele ia colocar a bolsa e ia descansar? Não, por quê? Porque a mala estava ali atrapalhando. Tem mala que você precisa deixar. Tem mala que você precisa deixar. Porque se tu levar para a cama, vai causar desconforto. Não vai causar o descanso que o Senhor quer que cause na sua vida. Não vai dar para dormir tranquilo. Por quê? Porque a bolsa, a mala cheia de tralha, vai estar lá atrapalhando. Que mala é essa? Você sabe. Você sabe o que você carrega na sua mala. Você sabe o que carrega nessa mala. Então ela preparou cama. Mesa. Para que ele fizesse a refeição na mesa. Deve ser ruim comer na cama, né? Então a mesa é comunhão. Candeeiro, para que ele visse tudo que estava ali naquele quarto. Mas o mais poderoso está na poltrona. Naquela época não era poltrona que chamava, era kisie. Era uma cadeira personalizada. Só cabia ele. E hoje uma das maiores brigas dentro da igreja é por causa de uma cadeira. Mas Deus tem kisie para mim e para você. A sua cadeira só cabe você. Não adianta brigar não, só cabe você. A minha só cabe eu. Quando é que eu vou sentar? Não sei. Mas eu sei que ela está preparada já. Descansa, não briga por cadeira não. Você não vê ninguém brigar porque quer limpar a igreja, pastor. Mas a cadeira é uma luta. Aqui no Cabo Sul não tem não, só tem lá do Pimentas. Aqui tem não. Lá no Pimentas é terrível. E aí, Tamires, e aí que o que se servia só para ele. E aí eu, Helis, diaconisa, falei, Senhor, nesse quarto já tem tudo. Nesse quarto tem cama, nesse quarto tem mesa, tem poltrona, tem candeeiro. E ele vai comer o quê? Tem coisa que Deus não vai permitir que aconteça na sua vida. Por quê? Porque a Sunamita fazia comida em casa e o quarto era acima da casa dela. Então quando Eliseu estava no quarto dele e ele lembrava que estava com fome, o cheiro da comida subia. E aí ele lembrava que tinha que comer e aí ele tinha que descer para comer. Quando ela assava pão, o cheiro do pão subia. E aí ele descia para comer. Tudo que Deus tiver que prover na sua vida, Ele vai prover. Mas Ele não vai prover aquilo que te faça deixar a casa do pão. Aquilo que te faz sair da casa do pão, Ele não vai prover não, viu? Vai prover não. Porque você não pode esquecer do lugar que tem pão quente. Em outros lugares tem pão adormecido, aqui não. Aqui é pão quente. Que só assado na brasa, porque tem dia que Deus manda a palavra, parece que acerta o nosso coração de um jeito que eu falo, meu Deus do céu. Não é possível que o pregador não sabia da minha vida. Eu passei por esses dias, tem uma vigília lá no Vermelhão. Aí Deus mandou esse povo lá aqui, missionária Andréia, aquela tocha ali, Josineide, minha filha. Deus rasgou a minha alma. E eu nunca tinha visto essas mulheres na minha vida. Por quê? Porque é a casa do pão. Se eu tivesse em casa, se eu tivesse perdido, eu não tinha comido pão quente. Então posso te dar um conselho.
Não esquece da casa onde tem pão, onde serve o pão. Tamir, está difícil, eu posso imaginar. Mas eu quero dizer para você, você está proibido e está proibida de desistir. Porque eu profetizo sobre a sua vida e a minha vida o capítulo 19. Eu profetizo o capítulo 4 na sua vida e na minha também. Porque Deus vai enviar alguém, eu profetizo uma tsunamita, que ela vai te abençoar, vai preparar um quarto. E nesse quarto vai ter tudo o que você precisa. Menos o pão quente. Que nós não podemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu não conto em quase lugar nenhum. Eu só conto quando Deus manda eu contar. Não é por vergonha não, porque é testemunho. Mas é porque tem coisas que nem todo mundo tem estrutura para ouvir. Mas eu estou numa igreja que diz que Jesus é a fonte da água viva. Eu tenho certeza que você tem estrutura. Tinha uma menina. Essa menina tinha 4 anos. Ela estava no carro com a mãe dela e com um monte de amigo. E nesse carro, pastor, eles estavam indo fazer uma visita. E de repente, uma carreta desgovernada subiu em cima do carro. A menina de 4 anos estava no colo da mãe. Aí a pessoa que estava no banco da frente, eu quero crer que ela estava guiada pelo Espírito Santo, só podia. Ela pediu a menina para a mãe, para colocar a menina no banco da frente. Ela pegou a menina em questão de 5 minutos. A carreta subiu em cima do carro, mas subiu só da metade para trás. Quando chegou na metade, a carreta voltou. Matou as 2 pessoas que estavam atrás. E uma dessas pessoas era a mãe da menina. A menina com 4 anos deu o endereço da casa para os médicos, foi para o hospital. Ela ficou tão boquiaberta que ela abriu a boca e os vidros entrou dentro da língua da boca dela. Por quê? Porque o vidro da frente estourou. E aí foi para o hospital, levou ela para casa. Ela encontrou com seus irmãos e ela não sabia o que tinha acontecido. E ela chega em casa e fala: cadê a mãe? E os irmãos falam: a mãe não está mais. Essa menina já não tinha mais o pai que tinha perdido quando ela tinha 1 ano. E aí eu e você deve pensar: meu Deus, o mundo acabou para essa menina. Mas não. Ela foi adotada por alguns tios. E um dos tios, por 2 tias, essas tias espancavam essas crianças. Ela era mais nova. Foi parar no conselho tutelar devido à judiação. Porque elas iam para a escola cheia de escoriação no corpo. Porque elas apanhavam de fio de ferro. E aí o conselho tutelar falou: vai ter que achar outra familiar para criar essas crianças. E aí ela foi para outro casal de tio. E aí de repente ela amou esse tio como pai. Mas quando ela completou 13 anos, Jesus levou esse tio. Aí você deve falar: mas aí chegou o capítulo 5 para ela. Não, ainda não. Ela foi para a casa de outros tios. E assim foi a vida dela. Ela tinha tudo para parar, para desistir, para desviar. E hoje ela está aqui, dizendo que Deus é bom, de frente com você. Porque aonde Deus determinou vida, o diabo nem Satanás determina morte. Eu tinha motivos para desandar, para me perder, como você também tem. Mas eu quero te dizer, está aqui um motivo para você continuar. Está aqui um motivo para você continuar. Não me perdi para a glória de Deus e nenhum dos meus irmãos. Está todo mundo firme com Jesus. Minha irmã, eles são de outra denominação, mas é crente também. Está dando lugar no cantando, viu? Jesus preparou uma esposa, eu falei: coisa boa, agora casei. Chegou o meu capítulo 5. Não, porque o meu esposo era viciado em cocaína.
há 20 anos ele usava como se usasse todos os dias, durante 20 anos. Eu falei, eu não acredito, Jesus, que eu vou sofrer de novo. Jesus falou, come do pão que eu estou te servindo. Come do pão, Tamires, que eu estou te servindo. Que sou eu, Deus, que sustento. Continuei orando. E ora, e nada. Só que minha esposa era diferente. Ele fazia as coisas erradas, mas ele era uma pessoa controlada. Não é ironia, não. Falar, todo viciado. Não. O meu marido era diferente. Ele nunca vendeu nada dentro de casa. Ele sempre separou o dinheiro das contas, mas tinha um defeito. E aí eu fui na igreja que ele servia. Ele falou, Tamires, vai naquela igreja ali, que eu ia lá quando eu estava crente. Fui lá, levantei a mão, porque eu era de outra denominação. E André continuou se perdendo no mundo das drogas. Eu falei, Jesus, então esse é meu fim, porque eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura, porque o Senhor falou para mim que ia me dar uma família, e a minha família estaria no altar do Senhor. Então eu não quero mais. E aí, de repente, o André levantou a mão. E para a glória de Deus, dia 31 de janeiro completou 10 anos junto. E ele tem 10 anos liberto para a glória de Deus. Ele serve a nossa igreja como diácono. Dá lugar, fala em língua, lava a banheira. Ele dá lugar. Porque Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir ela até o dia. Porque aqui a Bíblia diz que no capítulo 2, as águas estão puras até o dia de hoje. Eu não sei como que você chegou a este lugar hoje. Eu não sei qual foi a sua conversa com o Espírito Santo durante essa semana. Porque eu sei que é uma semana terrível, foi uma semana terrível. Se para você foi, glória a Deus. Se a sua semana foi boa. A minha foi uma luta. Mas chegou a sexta-feira para a glória. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você está precisando de um prato de sal de Eliseu. Que ele derrame esse sal sobre a sua água nessa noite. Mas eu quero te dizer que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la até os dias de hoje. Eu não sei como está o cenário da sua vida. Eu não sei se você quer desistir ou até já mandou a mensagem desistindo. Mas se eu fosse você, eu apagava para todos. Porque aquele Deus que te chamou, Ele garante. Ele garante. Ele garante. Vai chegar o capítulo 18 para você também. Ou se você já passou pelo 18, que é o do sofrimento, vai chegar o 19. Você quer uma palavra de Deus para a sua vida? Foi o que o Senhor falou ao meu coração nessa noite. Eu espero que Ele tenha falado contigo. Aquilo que Deus te prometeu. Moça de verde que está com o lenço na mão rosa. O mesmo Deus que te prometeu nos dias de ontem, Ele não mudou. Quem muda é eu e você. Ele é imutável. Então assim te diz o Senhor: aquilo que eu prometi eu garanto. Mas quero dizer para você, cadê os talentos que eu te dei? Eu quero ver você frutificando na minha casa. Eu quero ver você florescendo, porque eu te chamei para florescer. Eu te chamei para florescer. E aonde você pisar teu pé, vou te dar terra por direito. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor. Ele está neste lugar, irmãos. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Se eu fosse você está aí com esse lábio cerrado, com essa língua de ferro, que ainda não saiu glória, mas Ele está neste lugar. Não economiza não, porque você está diante do Senhor. Missionária Josineide, abre a tua mão.
tem um punhado de terra, de areia na tua mão, missionária. Isso fala sobre lugares que você vai pisar. Você não tem condição de chegar, mas aonde você não chega eu te levo. Ao que você não pode fazer eu faço. Aquele milagre que há anos você me pede, assim te diz o Senhor, eu sou fiel para fazer. Pisa missionária, porque é Ele que te chamou, é Ele quem te levantou, foi Ele que desceu o óleo, viu? Foi Ele quem desceu. Eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus, eu sou a providência no deserto. Eu sou sua providência no deserto, missionária. Assim te diz o Senhor, não vai faltar nada, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar. Que me assuri. Ei, camandai assuri. Que me assuri. Eu vou levantar um exército aqui, pastor. Jesus sabe que você tem falta de alguma coisa, mas assim te diz o Senhor, eu te entrego na tua mão, eu entrego na mão de vocês. Sabe por quê? Porque foi eu que abri, foi eu que providenciei, e não vai faltar, não existe corpo manco para o Senhor. Ele vai trazer os ossos, Ele vai trazer o braço, Ele traz as pernas, Ele vai trazer. Se alguém aqui não quiser fazer, Ele vai trazer de fora, mas sem vocês não fica, porque Ele foi quem prometeu. Se eu fosse você, eu me posicionava para fazer. Se eu fosse você, eu já me disponibilizava. Sabe por quê? Porque deve ser difícil. Você está na casa, não faz. Aí vem alguém de fora, sabe nem falar português, mas entrega tudo. Entrega tudo. Existia uma mulher que ela não foi convidada para o culto de Simão Pedro, não foi convidada. Mas convidaram Jesus. E ela chegou na casa só com um vaso de alabastro. E o vaso naquela época carregava aqui no peito, porque era tudo que ela tinha. Era a riqueza que ela tinha. E Jesus está lá na casa, foi convidado, mas ninguém adorou Jesus como devia. Ninguém fez nada por Jesus como devia. Aí eu te pergunto, ele ficou sem? Porque se você não quer fazer, Ele levanta alguém para fazer. Se você não se disponibiliza, Ele traz alguém disponível. Porque cantar é bom. Eis-me aqui, estou disponível. Aí eu te pergunto, está disponível mesmo? Está disponível mesmo? E eu vou dizer uma coisa para você, ela derrama sobre os pés de Jesus tudo que ela tinha. É tanto que Judas fala, se ela soubesse o preço desse unguento que ela derramou, mal ele sabia. Que quem sabia o preço era ela. Porque ela derrama sobre os pés de Jesus e a Bíblia diz que ela seca com o cabelo. Se ela derrama sobre os pés de Jesus e seca com um pano, depois iam lavar o pano, né? Ia lavar a casa e o unguento ia-se embora. Mas não, ela secou com o cabelo. Ela deixou o cabelo na casa? Não, ela foi com o cabelo para casa. Então, além de ela fazer o que Jesus queria, além de adorar o Eterno com tudo que ela queria e que ela tinha, ela ainda levou a presença com ela. Ela que sabia o preço daquele unguento.
Judas não sabia de nada. Fica de pé. Eu não sei se o Senhor falou com você aquilo que você queria ouvir. Porque falar, Ele falou. Porque Ele trata com o vaso mesmo. Tem culto que é terrível. Parece que é soco debaixo de soco. Jesus trata com a gente mesmo. Mas Ele trata porque Ele quer melhorar a gente. Ele quer melhorar a nossa adoração. E eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o preço da tua adoração? Satanás pediu para o Senhor: se somente me adorares. Você sabe o preço da sua adoração? O que o inferno quer é a tua adoração. Então quando você chegar no culto, dê glória. Dê glória. Não tem aquele ditado que fala assim, ó, o tamanho do teu glória é o tamanho da tua bênção? Não está na Bíblia, mas é um ditado que diz. Se você dá um glória pequenininho, você vai levar só um pouquinho. Então chegar na casa do Pai, você está na casa do teu Pai. Você não precisa fingir costume, não. Dá glória. A glória não é para mim, não é para o pastor, é para Ele. Dê aleluia, porque é para Ele, não é para mim, não é para Ele, é para Ele. Porque eu posso falar uma coisa para você, pode ser hoje o seu último culto. Pode ser hoje o seu último culto. Ou pode ser o culto da tua vitória. Se você está levando ela para casa, bate palma para Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado por essa palavra essa noite. Gostaria que a irmã Andréia vai cantar um louvor agora. Amém, irmã Andréia? Cante o louvor ao Senhor. Depois nós vamos estar orando, irmãos. Eu creio que Deus está restaurando as fontes essa noite. Deus está restaurando cada fonte neste lugar. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Você veio também entregar o teu louvor a Deus? Eu tenho falado esses dias, nas minhas orações, falei, Senhor, não deixa o inimigo roubar a adoração que é do Senhor. Porque ela tem um valor muito alto. Ela tem um valor muito grande. Talvez você fale, mas é tão... Não, mas você não sabe o tamanho da preciosidade que é a adoração que você oferta ao Senhor. Aleluia. Então vamos adorar Ele? Amém? É para ti, Senhor. Porque é só te adorando, Senhor, que nós ficamos de pé. É só te adorando, Senhor, que nós vencemos a adversidade. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência